Atos capítulo 2, tem ali o grande dia de Pentecostes, o dia da promessa, que a promessa se cumpriu. Mas é importante entender, antes de falar o que eu preciso falar hoje aqui para vocês, não é longo, pelo menos eu acho. A festa de Pentecostes já era uma festa celebrada pelos hebreus. Há uma confusão, hebreu, judeu, judeu. Judeu veio de hebreu, mas a festa já era celebrada há muito tempo. E chegou o dia em que o Senhor prometeu, no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é a sombra do que viria, e vai cumprindo tudo que o Senhor prometeu através dos profetas. Atos 2, a partir do versículo 1, fala assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Qual dia? Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Vocês estão no mesmo lugar aqui? Estão ou não estão? Graças a Deus, já passaram o primeiro teste. Mas imagina Jesus falar assim, ó: semana que vem vai ter Pentecostes em tal lugar. Você iria? Iria? E você está aqui, ué. Não é verdade? Rapaz, eu carregava até minha mãe se precisava. Vamos embora. Se eu tivesse que olhar alguém, tivesse com problema, eu carregava. Porque se Jesus diz vai ter Pentecostes, é porque vai ter um início de um novo tempo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o que veio do céu? Um som. Porém esse som era como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia para falar. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações da terra. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão do lado de fora, estava confusa, porque cada um falava além de falar em outras línguas, eles falavam na língua das pessoas que estavam ali. Penso, de uma hora para outra, é o curso de inglês mais rápido que eu já vi. O curso de alemão, hebraico, mandarim. Eles começaram a falar em outras línguas e falavam na língua das nações que estavam ali. A gente faz curso para aprender inglês anos e anos. Em um dia, Jesus deu o curso para todo mundo. Olha que coisa. Então, melhor que o curso, depois não sei se continuaram. Olha que curso mais rápido, Pentecostes. Vamos seguir. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão. E todos pasmavam. E se maravilhavam, dizendo uns aos outros: porventura, não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, o Egito e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos nós ouvimos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que é isso? Porém alguns zombavam e diziam: estão cheios de vinho. Diga misericórdia. Pentecostes, então, é uma festa depois da Páscoa. Vocês lembram da Páscoa, quando o povo de Deus ia sair do Egito? O Senhor instituiu a Páscoa e disse que eles deveriam matar um cordeiro, pegar esse sangue do cordeiro, colocar numa bacia, pegar um isopo, colocar no zumbai das portas, e quem obedecesse, se reunisse para celebrar a Páscoa e comer o cordeiro, ia ser livre do anjo da morte. Quem aqui celebrou Páscoa esse ano na igreja? Diga glória a Deus. Quem aqui não sacrificou o coelhinho, né? Verdade? E comeu do cordeiro. Quando eles comeram do cordeiro, se eles comessem o coelho, morria todo mundo. Comeu do cordeiro. E depois disso, eles saíram. E aí instituiu-se 7 dias para a festa de Rabi Curim, aonde eles entregavam a primícia, os primeiros frutos. E depois disso, virou 7 semanas, cuja festa passou a se chamar Festa das Semanas, porque eles tinham que esperar 7 semanas
49 dias, e no 50º dia celebrar Shavuot, Pentecostes, Sexta das Semanas. Por isso o grego passou o nome, na tradução grega, para Pentecostes, que quer dizer 50º dia, ou 50 dias depois da Páscoa. Então, em hebraico, é Shavuot. Em grego, Pentecostes. Como foi traduzido o Novo Testamento para nós? Em grego, nós temos o nome Pentecostes, que é essa mesma festa que os judeus celebravam. Então, quando a Bíblia fala se cumpriu o dia, é porque Israel nunca parou de celebrar Pentecostes. Virou estatuto perpétuo. Esses dias, Israel passou por Pentecostes. E Jesus tinha morrido. E quando chegou o Pentecostes, veio a promessa do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Agora vamos entender o que é isso. O que é Pentecostes? Eu queria falar sobre isso. É um novo começo e uma nova história. Diga, Pentecostes é um novo começo e uma nova história. E eu já quero profetizar na tua vida que a partir de hoje você começa um novo tempo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Porque você recebeu o chamado de Deus para celebrar Pentecostes. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Primeira coisa que eu preciso saber então, Pentecostes não é uma festa religiosa. Diga comigo, Pentecostes não é uma festa religiosa. Toda vez que você pega uma festa bíblica e usa essa festa bíblica para idealizar uma religião, presta atenção. Porque quando chega Pentecostes, hoje vai ter fogo. Não, fogo hoje é todo dia. Não faça de Pentecostes uma religião. Deus não permitiu isso. Não é uma festa religiosa do divino Espírito Santo, que no outro dia não tem mais fogo para onde foi o fogo. Eles só lembram do Espírito, mas não vivem no Espírito. E a Bíblia diz que quem é nascido do Espírito vive no Espírito. É Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Então não adianta celebrar Pentecostes e no outro dia viver na carne. Pentecostes é uma vida, estilo de vida no Espírito Santo de Deus. Nicodemos, João capítulo 3, verso 5. Ele chega para Jesus e começa a questionar Jesus. E ele vai falar com Nicodemos, que era discípulo de Jesus escondido. E Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo, da água e do Espírito. Ou seja, ele tinha que ser batizado nas águas. Ele tinha que nascer do Espírito, do fogo. Porque em Mateus 3, verso 11, João Batista, que batizava nas águas, disse, eu batizo com água, mas virá um após mim que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse, Nicodemos, para você fazer parte do reino de Deus, não basta só passar pelas águas do batismo. Você também tem que passar pelo Espírito, receber o Espírito, ser selado com o Espírito, se manifestar no Espírito e viver uma vida no Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Então diga Pentecostes. Não é uma festa da religião. É a festa do Senhor. Amém. Quem não vive uma nova vida depois de Pentecostes, nunca celebrou Pentecostes. Nunca. Pentecostes é um mover de Deus na igreja. João 3,8, Jesus continua dizendo para Nicodemos, Nicodemos, o vento, ele sopra onde ele quer. Você não sabe para onde ele vai, você não sabe de onde ele veio. Vou te dizer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que eu entendo aqui? Que você que é nascido do Espírito e aquele que é nascido do Espírito, você e as pessoas não vão entender muita coisa que acontece na sua vida. Eu parei de tentar explicar e entender as coisas que acontecem na minha vida. Ele está dizendo que a vida de quem nasce no Espírito já não é mais explicada teoricamente. Ela é aceita. Não tente explicar, não tente entender. Aceita o plano de Deus e recebe o vento do Espírito. Ele está dizendo que antes do Espírito você era uma pessoa, depois do Espírito Santo, ele vai te mover. Ele vai te mover de uma maneira que você nunca
nunca vai poder entender e que o homem natural não vai saber explicar. Paulo chega a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Ele revelou para aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito de Deus explica o profundo do homem, o Espírito do homem explica o homem, e só o Espírito de Deus conhece o mais profundo de Deus. E que quem não é do Espírito nunca vai entender as coisas do Espírito, mas que quem tem o Espírito Santo entende as coisas do Espírito. Então ele está dizendo, depois que você nasce do Espírito, se prepara, porque eu vou soprar um vento na tua vida. Muita gente vai tentar explicar teoricamente, naturalmente o que está acontecendo, mas ninguém vai conseguir explicar o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje, porque é Deus soprando o vento para cá, Deus soprando o vento para lá. Ele só está dizendo, arruma o leme, porque eu sopro o vento na tua vida. Lembra do Danal? Quem cantou essa música? Por que vocês estão rindo? Tadinho do Danal. Salta o cabo, Danal. Toma o remo, Danal. Já mandei, Danal. E navega com fé em Jesus. E então tu verás. Não se faz, pois com ele será. Solta o cabo, vai um Danal rápido. Nau, gente, era a forma de falar navegação antigamente. Eles usavam essa palavra, nau, navegação. Solta o cabo da navegação, solta o remo, navega, deixa o Senhor soprar nesse barco. Eu fico assim, Jesus no barco, tempestade, Jesus dormindo. Aí Jesus vai para o monte orar, está orando, os discípulos estão dormindo. Por que Jesus dormiu no barco e não dormiu no Getsêmani? Para casa. Ele está dizendo, quando você é nascido do Espírito, eu agora vou fazer, muitos não vão entender, mas você vai entender quando chegar lá. A vida de quem é nascida do Espírito é uma vida de êxito, porque até o que eles acham fracasso se tornam para o seu bem. Quando alguém nasce do Espírito, começa um processo na vida dessa pessoa. Deus está com a mão controlando tudo, nada sai do controle de Deus, e Deus não permite prova que você não suporte. Diga para o teu irmão, qual foi a maior prova que você já teve que enfrentar? Venceu? Porque a Bíblia diz que não há prova que você não vai suportar. Vou repetir, não há prova que você não vai suportar. É como os ventos que sopram para onde quer e não sabe para onde vai. Só aceita o processo e deixa Deus levar, porque Ele vai te conduzir para a rocha mais alta do que você. A Bíblia diz que Ele tirou nossos pés do charco, do lodo, do lamaçal e colocou os nossos pés sobre uma rocha. Diga glória a Deus. Diga nascer do Espírito. Recebeu o Espírito Santo. Então tem o nascimento do Espírito. Tem o selo do Espírito que eu recebo quando eu aceito Jesus. E tenho manifestação do Espírito. Tenho enchimento do Espírito. Então não é só ser selado. Nós temos que ter uma vida no Espírito. E é interessante como Deus marcou as coisas. Quando sai de Páscoa e vai para Pentecostes, eles tinham que entregar os primeiros frutos depois da Páscoa. Jesus morreu em qual festa? Qual festa? Qual festa? Qual festa Jesus morreu? Qual? Tem gente que está com dúvida. Qual festa?
Graças a Deus vocês aprenderam. Se vier um pregador aqui perguntar, se eu não souber responder, eu vou morrer de vergonha. Vocês respondem com veemência, Páscoa. Que ele vai falar, está ensinando direitinho. Páscoa. Quando é que eu entrego os primeiros frutos? Jesus morre na Páscoa. Amém? E ele fala para o discípulo, fica aguardando aqui, não façam nada. Não sai para pregar. Fica aqui. Porque eu vou enviar o Consolador. João 14, 26. João 15, 26. Ele vai começar a dizer para os discípulos, eu vou enviar o Consolador. Quando eu for, ele vai enviar a promessa do Espírito Santo. E quando chega em Pentecostes, olha aí. Quando chega em Pentecostes, eles passam por Pentecostes, imediatamente o que acontece? Em Atos capítulo 2, a partir do 37, Pedro começa a pregar. E quantas pessoas se convertem? 3.000 almas. Foi entregue os primeiros frutos depois da crucificação de Jesus. Aqueles 3.000 almas foram os primeiros frutos depois da cruz. Depois da cruz. Então Páscoa, quando eu aceito o sacrifício da cruz. Pentecostes, quando eu começo a entregar a Deus os meus primeiros frutos da vida cristã com Ele. Olha aí, 37 a 41, diz assim, vamos lá. Eu vou ler aqui para não ficar... aí tá bom, aí tá maior. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, diga para mim, para os meus filhos, para os que estão longe, para os que estão perto, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quem foi chamado aí? Para quem é a promessa? Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Quem aí está vivendo numa geração corrompida? Salvem-se. E aí? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Entregaram os primeiros frutos depois da crucificação. É Pentecostes. Pentecostes é dar a Jesus os primeiros frutos de uma vida com Ele. Quem está em Cristo tem que entregar os frutos. A Bíblia diz em João 15, 16... que não foi você que escolheu Jesus, mas Jesus escolheu você para dar fruto e esse fruto permanecer. E qual que foi o fruto que eles entregaram aqui? 3.000 almas para Jesus. Eu quero declarar sobre a tua célula, sobre a tua vida ministerial, sobre a tua família, que através de você, o Senhor vai trazer os frutos e nós vamos entregar uma colheita de vidas nas mãos do Senhor. A partir de Pentecostes, vem uma colheita nova de vidas, e nessa colheita está sua família, seus discípulos de perto e de longe, seus familiares de perto e de longe, seus parentes de perto e de longe, se entregarão a Jesus, porque entregaremos a Ele os frutos de Pentecostes. Diga glória a Deus. Yes. Como esse fruto viria? Diga palavra e poder. Diga palavra e poder. Não tem um casamento, talvez tenha dado tão certo, do que a palavra de Deus e o Espírito Santo. Pensa num trem que dá certo. Palavra de Deus sem o Espírito Santo. Interpretação humana. Regra, debate, porfia. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito nisso. Essas 3.000 almas não falou nada disso, entregaram, eu me rendo. Qual é a mensagem que Pedro entregou depois de Pentecostes? Ele veio com uma coisa mirabolante. Jesus, quando foi ao mais profundo abismo e venceu os espíritos maus. Os caras falam até o nome dos espíritos maus. Tem gente que quer pregar com quem Caim casou. Um dia perguntaram para um pastor da televisão, eu disse, bem feito. Ele disse, não é de sua conta, fofoqueira. Eu falei, meu Deus, não precisava dessa. Eu não tinha coragem de falar isso nem no púlpito aqui, mas imagina na televisão. Tem gente que quer descobrir com quem Caim casou, com quem Lúcifer juntou depois do céu. É uma loucura. Mas quando nós vivemos Pentecostes,
nós pregamos o evangelho puro e simples que funciona. Vou dizer qual é. Muito simples. Hello, arrependei-vos e convertei-vos, para que vocês sejam perdoados e os seus pecados sejam apagados, e vocês se salvem dessa geração corrompida. Nós voltamos a pregar o evangelho de Jesus. Larga teus pecados. Ele pode te perdoar pelo sangue derramado na cruz por você e te fazer uma nova criatura. E você vai ser livre, salvo. Você vive aqui, porque o Senhor não pediu para tirar você daqui, não. João 17, ele falou assim: Pai, não tira eles daqui, não. Não tira meu discípulo do mundo, não. Mas livra-os do mal. Você não tem que sair daqui. Você não tem que sair do ambiente. Você tem que saber ser salvo no meio de uma geração corrompida e resplandecer a luz de Jesus. Quem vive Pentecostes prega o evangelho verdadeiro de Jesus. Nunca pregue nada sem antes falar: se arrependam primeiro. Estão falando de entregar chave para lá. Estão falando de prosperidade para cá. Tudo é bom. Mas se o povo não se arrepender, não vale nada. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, que aí eu acho que é o mais difícil, dos maus caminhos, então eu olharei do céu, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. A gente passa um momento difícil e a gente começa a dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é verdade, orar, verdade, e me buscar, verdade, e se converter dos maus caminhos, eita. Aí tu ora, não vê. Por quê? O Senhor não falou só orar e buscar. Ele disse: se converta. Então a igreja que ora, mas não se arrepende, não tem terra sarada, família salva e vida liberta. Porque tudo começa na conversão de vida, no arrependimento. Salvem-se dessa geração corrompida. O nível do arrependimento. Um dia eu ouvi uma artista dizer: e eu não perdoo ninguém, só Deus. Falei: misericórdia, lascou-se. Porque até Jesus teve que perdoar. Quem não perdoa não é perdoado. Agora endoidei, só Deus perdoa. Então você vê que não é falta mesmo de... Eu fiquei com compaixão, querendo trazer para a igreja, para ensinar um pouquinho ali a palavra. Que isso? A pessoa que fala assim: não, eu não me arrependo de nada. Misericórdia. Quando Pedro abriu a boca, ele disse: se arrependam. Porque esse sangue, esse Jesus que morreu lá, só Ele pode perdoar vocês. Há perdão para os seus pecados. Ele pode limpar vocês. Ele pode sarar vocês. Se salvem dessa geração corrompida. Quem vive Pentecostes volta a anunciar o arrependimento. Diga, meu irmão, sem arrependimento não adianta nada. Diga: eu me arrependo de muita coisa. Todo dia eu me arrependo de um bocado de coisa. O Pentecostes nos leva de volta à humildade. E é interessante que quando eles saem da Páscoa, caminham 50 dias no deserto. Eles chegam no lugar chamado Monte Sinai. Qual é o monte? Ali no Monte Sinai, Deus entrega para Moisés a lei que ia reger o povo em Pentecostes. Aquela lei guiou o povo, quem cumpria a lei ou quem não cumpria a lei. Quando Jesus morre na Páscoa e chega a Pentecostes,
eles recebem pelo Espírito uma nova lei. Que lei? A lei da graça e da salvação em Jesus Cristo. Em Pentecostes, a igreja começou a viver o tempo da graça. Agora você não entra no céu, você não recebe a salvação por obedecer à lei de Moisés, mas pela lei da graça. Aquele que te deu um favor morreu por você sem você merecer, e pela salvação em Jesus Cristo é a única maneira que você agora acessa o trono de Deus e recebe a vida eterna. Então acaba o tempo da lei da nossa vida, o tempo da culpabilidade, o tempo de nós acharmos que nós não podemos mais servir a Deus. Acaba o tempo do julgamento, porque esse negócio de julgamento as pessoas falam de uma maneira, mas não é dessa maneira que elas falam. Elas pegam só o versículo, não julguei para não ser julgado, tem que ler o resto da Bíblia. João fala, vocês têm que julgar as coisas, de acordo com a palavra. Paulo fala que nós temos que julgar, mas como julgar? Julgar segundo a palavra. Se uma coisa é pecado, está na Bíblia, é pecado. Para mim e para os outros. Porque se você julgar para os outros e não para você, aí você entra no que Jesus falou. Mas se uma coisa é pecado, é pecado. E hoje está assim, fulano, isso aí vai te levar para a morte. Você está me julgando? Não, estou falando um fato, está na Bíblia. A pessoa está mentindo. Você está mentindo? Você está me julgando? Mas não, a Bíblia que está dizendo que mentira é pecado. Na verdade, a mentira é a filha do diabo. E a Bíblia fala que quem é mentiroso tem por pai Satanás. Eu estou julgando não. Se a igreja, isso não é julgar segundo a palavra. Porque senão, acabou. Está mentindo. Não me julguem. Não estou julgando, estou falando a verdade. É mentira. E quem é mentiroso, o pai é diabo. Então vigia. Agora, se tu também é um mentiroso, fala para você primeiro. Porque aí entra naquela parte de, quando aponta um dedo, tem 3 para você. Olha primeiro a trave do seu olho para ver o do outro. É quando você é mentiroso, está dizendo, para de mentir. Aí você é mentiroso, para de mentir. Sabe quando o pai, olha só essa, põe a mão às minhas palavras, põe a mão às minhas palavras. Respira fundo aí, respira fundo aí. Põe a mão no nome do teu irmão e fala, calma aí, calma aí. O pai e a mãe ensinam assim, ó. Não pode mentir. Se mentir, vai apanhar. Não é assim? Pelo menos na nossa época. Hoje eu não sei como é que é, né? Porque hoje não pode bater mais, né? Se bater, vai. Deixa isso para lá. Não pode mentir. Não era assim que nossos pais diziam? Se mentir, já estava lá, correia, a vara lá preparada. Antes de você mentir, você olhava aqui, rapaz. Mas aí alguém batia no portão. Ou tocava a campainha. E esse pai que me ensinou a não mentir falou para mim, se for para mim, diga que eu não estou. Moiou, não moiou? Não fica estranho? Fica ou não fica? Aí você fala assim, mas você... Não podia falar isso antes, né? Mas você mentiu. Se falasse, a tapa na boca. Era tão Horiúg na boca. Pá! Cala a boca, menino. Você ficava calado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso nunca funcionou. Quando crescia, desbandeirava. Porque só há um jeito de criar uma geração de verdade. Sendo exemplo. Porque pecado é pecado. Então nós temos que julgar para nós e depois julgar para eles. Se aconteceu, meu filho, eu me arrependo de ter feito um dia. Agora se arrepende também, vão arrepender nós dois. Porque senão a palavra para de ser pregada. E quando o Pedro falou, ele falou assim, ó, se arrependa. Aí alguém pode pensar, vamos lá, agora vai ser a pregação do fogo. Vai cair fogo por todo mundo aqui. Não, o fogo foi para quem estava reunido e obediente.
Para quem estava fora, era pregação de arrependimento. Primeiro porque eles já tinham desobedecido, porque tinha que ficar esperando em Jerusalém, 500 e só 120 esperou. 380 era desobediente. Sabe quando chama? Fica aqui, para, não saia daqui. E a maioria foi embora, então já não merecia fogo. Só quem está reunido e obediente merece fogo. Só quem estava lá dentro recebeu. O resto merecia o quê? Arrependam-se e se convertem. Para que venha o Espírito sobre vocês, igual veio da gente. Eita glória. Eu me arrependo, receba. Pai, eu me arrependo, receba, me arrependo, receba. Porque quem fica de fora tem que ter arrependimento primeiro. O filho pródigo, quando voltou para casa, ele disse: pai, me receba como pelo menos um dos seus servos. Ele não voltou: pai, voltei. Me dá aí a minha sandália, minha cama, meu colchão, eu quero meu churrasco. Foi assim que ele fez? Ele falou: pai, o senhor me recebe? Nem que seja um escravo, porque quem se arrepende nunca volta exigindo nada. Nem que seja para ser seu escravo, me recebe. E o pai: escravo não. Devolveu a veste, devolveu o anel, devolveu a sandália. Por quê? Porque voltou com arrependimento no coração. Diga, meu irmão, quem se arrepende de verdade não exige. O que está acontecendo aí? Amém. É uma luz. Estamos em obra. Diga, meu irmão, se arrependa. Quando você se arrepende, você recebe perdão dos pecados. E o Senhor te salva dessa geração corrompida. Isso é Pentecostes. Amém. Diga, Pentecostes é uma nova vida. Ruth estava com Noemi. Noemi passando necessidade, amarga porque tinha perdido os filhos e o marido. Em tempo de Pentecostes, no tempo da colheita do trigo, os primeiros frutos, Ruth foi caminhando e não tinha o que comer, mas existia uma lei em Israel, que tudo que caía na colheita tinha que ficar para o órfão, para a viúva e o estrangeiro. Ruth era estrangeira, era órfã e era viúva. Então os caras iam deixando cair e Ruth ia pegando. Quando Boaz viu ela, se apaixonou por ela. Me apaixonei à primeira vista. Que mulher é esta? Ah, ela é aquela parente sua aí, está colhendo aí e tal. Deixa cair mais. Vai lá pegar. E ela ia pegando os feixes em Pentecostes e colhendo os feixes de trigo e levando para casa, e levou alimento para sua casa. E a sua sogra tirou a amargura, saiu da vida dela e ela se tornou uma mulher doce novamente. E de lambuja, a Ruth casou com Boaz. Que casamento, hein? Casou com o velho da lancha. O velho do trigo. O velho do trigo. Repara não, viu, irmão? Vocês estão aqui visitando. É porque assim, o povo vai estar acostumado. Casou com o velho do trigo. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, nós vamos nos casar com ele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Em Pentecostes, então, quando nós aprendemos a viver Pentecostes, o Senhor, isso é uma palavra profética para a tua vida. O Senhor vai facilitar a colheita na sua vida. O Senhor vai dizer para os anjos: facilita a colheita do meu povo. E eles vão facilitar a nossa colheita. Os frutos virão de uma forma mais fácil. Tem gente que vai começar a procurar a tua célula, vai começar a procurar você para orar. Pessoas da sua família vão começar a te procurar. Como é que faz para participar da célula? Como é que faz para ir para o encontro com Deus? Porque os anjos do Senhor vão facilitar a nossa colheita. Se você recebe, diga glória a Deus. Aleluia!
Lá vai mais uma profecia aí, olha, e nessa colheita, olha, enquanto você colhe, o Senhor vai tirar a amargura do teu coração, da tua família, e aquilo que era amargo vai se tornar doce. E vou dizer mais, vai chegar o dia que nós vamos nos casar com Yeshua, e vamos para a boda do Cordeiro, porque nós vamos morar no céu. Vamos dar um glória a Deus a Jesus por isso. Uou! Pentecostes também é fogo para testemunhar. Diga fogo para testemunhar de Cristo. O Senhor vai colocar um fogo em cada cabeça neste lugar. Não, eu disse, vai ter uma chama para cada cabeça neste lugar. E nós fizemos oração de 14 dias. Esse povo que orou de madrugada e de noite, ouvindo um comando, tem uma bênção especial. É acepção? Não, é recompensa de obediência. Esses têm milagres para explodir. Deus tem uma chama para cada cabeça deste lugar hoje. Mas aqueles que oraram têm milagre para explodir. Eu estou aqui segurando para dizer. E por último, Pentecostes é uma experiência com a pessoa mais importante da nossa vida. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer novo na nossa vida. Eu costumo dizer, nós éramos aqui uma igreja batista. Até hoje, né? Batista. Sei lá, tá sem placa. Deixa. Não sei se eu sou batista mais, mas é batista. Depois a gente pensa nisso. Enfim. É de Jesus. Né? E chegou o momento que o Senhor preparou para nós. O momento de ter um encontro e uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós fomos batizados do Espírito Santo no dia 15 de abril do ano 2000. Alguns já eram. Eu não era. Eu recebi uma língua que eu fiquei em média de 1 mês dormindo e orando em línguas. E eu era acordado, o que você está falando? E eu dizia, não sei. O que eu estava falando? E ele dizia, Xananaia, Xananaia. Então é isso aí mesmo. Mas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, em 1 ano, por meu intermédio, eu alcancei 500 almas para Jesus. E até hoje, nós ganhamos almas por estratégia e sabedoria. Porque Jesus não falou, vai andando de casa em casa e só bata no portão. Ele disse, quando eu bater, abrir, entra e fica lá pregando para eles. Através das células. Você é fruto do batismo do Espírito Santo que o Senhor trouxe neste lugar. Mas mais do que isso, eu me encontrei 1 mês depois, pegando um livro. Eu falo o livro, depois o povo me pergunta, onde compra, né? Foi o primeiro livro que eu experimentei do Espírito Santo. Eu era solteiro. E eu comecei a ler um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn. E que anos depois eu tive a chance 2 vezes de estar com ele presencialmente. Eu lendo aquele livro e vendo a experiência daquele homem, eu me perguntava, aonde a igreja está com a cabeça? Como que eu como igreja não conheço essa pessoa ainda? E eu me questionava a pessoa do Espírito Santo, e ele ministrava que o Espírito Santo se entristecia comigo, que o Espírito Santo se alegrava comigo, que o Espírito Santo era como uma pessoa e tinha características de uma pessoa. E eu comecei a ver o Espírito Santo como uma pessoa na minha frente. E um dia sozinho em casa, eu me encontrei ajoelhado na sala, com aquele livro na mão, a Bíblia do lado, e dizendo, Espírito Santo, eu preciso te conhecer.
Eu preciso experimentar, porque faço parte da tua igreja, e eu não posso viver mais um dia sem a tua presença. E eu descobri que o que diferencia a igreja na terra sempre será o mover do Espírito Santo. Quer ser diferente? Tenha um encontro com o Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas na sala. Aproveitei que eu estava sozinho, com aquele livro na minha frente. Já li umas 3 vezes depois disso. E lendo a Bíblia, os versículos, porque eu sempre fui de pesquisar versículo e ler, ver a chave bíblica. E eu me via orando em línguas e tendo uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. E eu nunca mais falei com o Espírito Santo como se fosse uma força sobrenatural que está longe de mim. Depois desse dia, eu só falo com o Espírito Santo como se fosse uma pessoa na minha frente. Espírito Santo, hoje o Senhor manda e eu te obedeço. E aprendi a todos os dias olhar para os céus, chegar lá fora e dizer: bom dia, Espírito Santo. Eu faço isso há mais de 20 anos. Porque a igreja não pode mais viver sem o Espírito Santo. Toda estratégia sem o Espírito Santo é só um método. Vai virar cansaço e enfado. Mas quando você tem o mover do Espírito, toda estratégia se torna uma grande conquista de Deus. Por isso você está aqui hoje neste lugar, com essas pessoas online, com gente lá no Piauí, porque quando o Espírito se move através de você, você dá fruto e entrega para eles os frutos todos os dias da sua vida. Eu quero declarar a você que está aqui dentro. Eu não sei quem é, eu não sei quem é. Talvez um dia você vai contar esse testemunho. O Espírito Santo vai se mover através de você, e você vai alcançar no norte, no sul, no leste, do oeste. E quando você é movido pelo Espírito, você não soa muito. É na estratégia, na visão, na palavra e no poder. Tem gente aqui que vai alcançar lugares inimagináveis, com uma palavra, com uma atitude, com o mover, com uma internet, com um celular, com uma palavra, com uma célula. O Deus vai te usar para dar frutos e entregar para Ele os seus frutos. Porque Pentecostes não é uma festa religiosa, é um novo tempo do Espírito na vida da igreja. Hoje eu declaro colheita nas tuas finanças. Hoje eu declaro colheita na tua célula. Hoje eu declaro colheita no teu ministério. Eu declaro colheita no teu casamento. Eu declaro colheita na tua família. Eu declaro colheita na sua vida profissional. Eu declaro colheita na tua vida espiritual. Eu declaro colheita na tua vida de santidade. O Senhor vai te dar o melhor tempo da sua vida. Ele vai te entregar uma língua nova hoje, um dom novo, e você vai se mover nele, para Ele, porque para Ele e por Ele nós nos movemos. Sei que tem ciúme, fica de pé, de mim. Sei que clamas por mim, esperando estou o teu agir. Vento de Deus sopra em mim.